Bem, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula de administração de empresas, onde a gente vai falar um pouco da missão, da visão, dos valores e da hierarquia de objetivos de uma empresa. Na aula passada a gente tinha falado um pouco do ambiente externo de uma organização, então agora eu quero mostrar para vocês como isso e outros fatores influenciam na definição desses objetivos, né? Sejam eles do nível mais alto da hierarquia até o mais baixo. No planejamento da aula de hoje, a gente vai falar primeiro dos níveis da organização, depois dessa questão da missão, visão e valores, e depois dos objetivos. É importante lembrar sempre que os slides que eu vou usar nessa aula, assim como todas as outras, e as fontes de onde eu tirei essas informações estão sempre na descrição do vídeo. E também lembrar que o canal tem uma maneira de ser apoiado monetariamente através de doações. Então, se você gosta do conteúdo, acha importante, quer que eu continue fazendo, né, produzindo cada vez mais coisas, você me ajuda com qualquer valor a comprar livros, comprar material e equipamento para poder dar continuidade ao projeto. Qualquer ajuda nesse sentido é muito bem-vinda, e enfim, vamos começar a aula. Como eu mencionei, o primeiro tópico são os níveis organizacionais. Fazendo referência à última aula que a gente falou do ambiente, eu tenho aqui de novo aquele esquema, né, das entradas, da empresa e das saídas, das decisões e de todas as variáveis externas a essa organização. Agora a gente vai focar nos 3 níveis da instituição, que seria o operacional, o intermediário e o institucional, que vão cada vez se tornando mais externos, né? Cada vez se conectando mais com as variáveis externas. O nível institucional, que é justamente o que está mais externamente, é, por exemplo, o da presidência, dos diretores e dos proprietários de uma organização. Eles estão diretamente expostos ao ambiente e normalmente são eles que definem objetivos e estratégias que são mais incertos, que lidam com o longo prazo, justamente por causa dessa análise de mercado, né, desses fatores externos. São eles que ditam o caminho, o rumo que a empresa ou organização vai tomar. O nível mais intermediário seria, por exemplo, onde ficam os gerentes. Eles convertem essas estratégias que foram traçadas pelo nível estratégico, né, o mais externo, em programas de ação. Vão escolher, captar e alocar recursos, lidando então com o médio prazo, sendo assim uma ponte, né, entre o nível institucional e o nível operacional. O nível operacional, por sua vez, é quem segue as operações básicas da produção e normalmente lida um pouco mais com rotina, com o curto prazo. Então, naquele dia eu tenho que produzir tantas peças ou produzir um vídeo, são coisas um pouco mais imediatas. Como a gente já tinha falado daquele estudo lá, né, da administração, então ele é muito mais focado naquela parte inicial das primeiras escolas que estudavam, a questão da operação, da regularidade, da eficiência, de método, né, de repetir a mesma operação. E esse tipo de coisa está presente em todos os departamentos, seja na produção, nas finanças ou no RH. Então, essa operação um pouco mais repetida, mais rotineira, né, que exige menos, digamos assim, planejamento estratégico, pertence aos técnicos desse nível operacional. Tendo entendido essa certa hierarquia um pouco mais geral, a gente vai falar da missão, da visão e dos valores, e depois de como tudo isso se relaciona à definição de objetivo, né, daquele senso comum que existe, deve existir em uma organização, de todos estarem correndo atrás da mesma coisa, do mesmo objetivo. É interessante, de novo, se você tem ou participa de uma organização, de uma empresa, parar para refletir se ela possui uma missão, uma visão e valores que devem ser seguidos, se você se importa com isso, por exemplo, ou se é uma coisa muito vaga que não te faz ficar motivado. Enfim, refletir um pouco sobre isso. A definição de uma missão, de certa forma, define o motivo de existência da empresa. Ela geralmente é centrada na sociedade, então se você quer prestar um serviço, né, mesmo produzindo produtos, eles servem para algum propósito. Então, geralmente é para que serve aquilo. Ela deve ser abrangente, né, aberta, para que ela dure bastante, porque se você faz, né, define uma missão muito específica, aí você cumpre ela e aí, né? Acabou ali? Você vai ter que definir outra missão? Então as missões normalmente são bem abertas. De modo geral, elas definem o que a empresa faz, como e para quem. Alguns exemplos que eu peguei são, por exemplo, a Nokia. A missão deles é conectar pessoas. Então perceba, é uma coisa realmente muito aberta para que ela não termine, digamos assim. Se a missão deles fosse produzir celulares bons,
Entendeu? Fica uma coisa muito fechada, muito restringida. E se de repente eles decidirem mudar e fazer tablets ao invés de celular? Entendeu? Fica uma coisa muito fechada. Conectar pessoas se aplica a ambas as situações. A Microsoft, ajudar pessoas e empresas por todo o mundo a realizar seu potencial. O objetivo deles não é fazer um novo Windows, entendeu? Aí eles vão fazer o Windows e termina a missão? Não, é uma coisa super aberta. A Harley Davidson também. Nós realizamos sonhos através da experiência de motociclismo. É isso. Não precisa ser uma coisa super elaborada, enfim. É o significado, né, o motivo de existência da sua empresa. Já a visão é a imagem que a empresa define para si mesma, ou seja, como ela se vê no futuro, um sonho a ser realizado. A missão que a gente tinha visto agora há pouco é meio que uma filosofia básica para a organização. A visão é mais um futuro que você quer alcançar, uma coisa um pouquinho mais específica dessa vez. Definir isso é muito importante para ajudar a criar objetivos e metas, e indicadores de desempenho para esses objetivos e metas. Se você não sabe o que você quer para sua empresa no futuro, como é que você vai saber quais ações, quais objetivos vão ser tomados? Daí vem a importância de definir esse tipo de coisa. A visão da Disney é criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. A do IBC é ser a maior escola de coaching do mundo. Então percebam que é uma coisa um pouco mais específica. A Petrobras ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e é preferida dos seus públicos de interesse. Agora, por último, os valores são conjuntos de crenças e atitudes que definem o comportamento da empresa, uma coisa mais voltada para padrões éticos. É óbvio que sempre vão existir vários, mas aí é necessário definir os que são mais importantes, né, o que mais representa a imagem dos objetivos daquela empresa. Podem até ser coisas meio em tópicos, como por exemplo da Coca-Cola. Inovação, liderança, responsabilidade, integridade, paixão, enfim, qualidade, né, por aí vai. A Petrobras já traz coisas como, por exemplo, ética e transparência, respeito à vida, pessoas e meio ambiente. Então, enfim, são essas orientações, né, um pouco mais relacionadas à questão ética, à questão de como as pessoas daquela empresa devem se comportar, seguir esse padrão ético para poder representar a empresa. Agora, como tudo isso se relaciona com a hierarquia dos objetivos? A definição principalmente da missão e da visão para uma empresa, como eu tinha dito, vai ser responsável por gerar esses objetivos. O que eu quero para o meu futuro e como eu vou alcançar isso, alcançar esse objetivo. A partir disso, vai começar a análise ambiental, interna e externa, o que fazer, como avaliar os resultados e alimentar esse ciclo que tinha sido discutido. Então percebam que a base, né, para o surgimento do objetivo é essa definição. Voltando de novo um pouco na questão da hierarquia, os objetivos institucionais, aqueles mais externos, né, dos presidentes, por exemplo, vão se desdobrar em táticos, que são os mais intermediários, e operacionais, são mais, né, do nível operacional. Os da instituição, então, são os mais amplos, como a participação do mercado, a lucratividade, a imagem da empresa, coisas, enfim, como antes, a longo prazo. Para conseguir atender essas coisas propostas pela instituição, os táticos vão ser específicos de cada setor. Então, qual que é o volume de produção para alcançar aquele objetivo institucional, de vendas e de compras, quais vão ser os custos, as despesas, enfim, coisas mais ao médio prazo. E por fim, repetindo o mesmo padrão de antes, né, o operacional vai ser ainda mais específico e de curto prazo, como por exemplo, qual que é o tempo do atendimento, da entrega, quais são as cobranças que têm que ser feitas naquele dia a devedores, coisas um pouco mais imediatas. Tentando aplicar um exemplo para mostrar essa hierarquia de objetivos, vamos imaginar que o presidente da empresa decide que ele quer 12% de retorno sobre o investimento, 5% de crescimento anual, então olha só como é uma coisa a longo prazo, e nenhum desligamento de funcionário. Beleza, isso daqui é a instituição. Agora, como é que os diretores, né, como é que a parte intermediária vai atender isso daqui? Ah, a gente quer reduzir as sobras em até 3%, aumentar a produtividade e reduzir o ciclo operacional. Então, esses objetivos são feitos tentando atender isso daqui, as decisões a longo prazo.
E aí, por ser a ponte entre, né, a parte mais institucional e a operacional, essa decisão do diretor vai impactar na parte operacional. Então, como é que eu vou atender isso daqui? Vamos tentar responder o cliente em 2 horas, visitar um novo cliente a cada 4 dias, visitar um grande cliente a cada 7 dias, em um dos setores, né, o gestor de vendas, por exemplo, e um outro supervisor, agora de máquinas, para reduzir essas sobras e aumentar a produtividade, por exemplo, ele quer reduzir a 7% o total de máquinas paradas. Então percebam como o objetivo mais específico depende do intermediário e o intermediário depende do institucional. E o que orienta isso daqui? A instituição, a missão, a visão e os valores. Vai ter uma aula focada em discutir ferramentas administrativas que ajudam a organizar, enfim, várias coisas, realmente muitas ferramentas que eu estou preparando. Mas eu já quis trazer uma aqui, que é a análise SWOT, porque ela é focada especificamente na definição de objetivos, que é o que a gente está falando aqui nessa aula. Para fazer essa análise, são necessárias observações do cenário interno e externo à empresa. O que significa esse SWOT? Pegando do inglês, né, seriam forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essas forças e fraquezas são focadas no ambiente interno e as oportunidades e ameaças no ambiente externo. Se eu fizer essa análise, por exemplo, e perceber que eu estou num ambiente que oferece muitas oportunidades para minha empresa e que eu consigo aproveitar os pontos fortes que ela tem, eu vou ter uma situação de aproveitamento, uma boa situação. Se eu tenho no ambiente oportunidades, mas a minha empresa não está muito bem, né, tem muitos pontos fracos, eu vejo uma situação de melhoria, uma chance de corrigir erros para poder aproveitar essas oportunidades. Agora, se o ambiente traz ameaças na nossa análise, o mercado está ruim, enfim, todas aquelas variáveis lá, a gente analisou e percebeu que o cenário não está bom, mas a empresa está preparada para lidar com isso, é uma situação de enfrentamento. A empresa tem condições de correr o risco dessas ameaças, ou de decidir como prosseguir, né, de uma maneira que diminua o risco. Agora, se nesse ambiente de ameaça a minha empresa não tiver em uma situação boa, aí é a região de perigo em que o risco está muito alto. Então, eu junto a análise do ambiente, percebo como isso tudo vai influenciar na minha empresa, como ela está funcionando internamente, para poder decidir em qual situação que eu estou e qual tipo de atitude eu vou ter que tomar. Então, a gente tinha visto, né, como a missão e a visão ajudam a definir os objetivos, e agora como essas ferramentas, como análise SWOT e várias outras que eu vou apresentar nas próximas aulas, vão ajudar a alimentar esse ciclo aqui, de fazer a análise, de planejar como fazer, avaliar, e aí dependendo da saída que isso gerar, eu volto aqui para redefinir os meus objetivos se necessário, e fazer de novo a análise, enfim, ficar nesse ciclo aqui. Bem, com isso a gente chega ao final dessa aula. Eu acho bem interessante, né, de novo, por mais que sejam coisas vagas, assim, a gente falando, missão, visão, é interessante você tentar aplicar isso. Observar o que você não pensou no seu projeto, na sua empresa, no seu trabalho, enfim, e botar mesmo em prática esse tipo de análise. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês. Em caso de dúvidas, tem sempre aí a caixa de comentários do YouTube, todas as minhas redes sociais. Eu agradeço sempre qualquer ajuda na divulgação, se inscrevendo, deixando um like, interagindo comigo aí nos comentários, seja com elogios ou com críticas. Enfim, a gente se vê na próxima aula. Obrigado pela atenção e até lá!